ataques espirituais. Que momento é esse? Você está com Patrícia e Beth da Umbanda na Prática, dirigentes do Templo Jubi Rompê. Que momento, né, Paty? Denso, e eu acredito que muitas pessoas não estão se dando conta, ou se estão, não estão dando a devida importância. Exatamente, né? Dando a devida importância, a seriedade, né, do momento. Parece a historinha de filme, né? O mal contra o bem e vice-versa. Eu acredito que nós estamos passando por uma transição muito forte, muito grande, planetária. E, claro, né, com tudo que nós estamos vivendo aí, as catástrofes, né, naturais. É uma soma de muitas coisas, né, soma. Paty? Acho que se a gente for olhar, conversando aí com as entidades e com os espíritos, né, evoluídos, acho que é um dos momentos mais desafiadores da Terra, né? Apesar de já ter tido guerras, outras coisas assim que também tiveram grandes pesos, né? Trouxe várias emoções, energias, etc., falando espiritualmente. Mas a gente está vivendo realmente um período de muita densidade. E essa densidade, ela não é só espiritual, né? Ela é mental, ela é psicológica. As pessoas estão vivendo num mundo de aparência. Elas estão sofrendo as consequências de não poder ser quem elas são, porque a sociedade recrimina e elas não aguentam, porque as pessoas não querem, não aprovam e ela não consegue suportar essa falta de aprovação. Nós mesmos, né, como sociedade, a gente provoca isso. Né? Num geral, a gente está muito... A internet, não dizendo que a internet é ruim, deixando isso bem claro, porque nada é uma coisa só. Muito pelo contrário, né? Tem muitas partes da internet, muita tecnologia que nos ajuda, né? Muito, como nos ajuda muito. Mas também, se ajuda, também tem um lado que atrapalha, né? Eu sou uma amante da tecnologia, né? E da internet. Então, assim, eu acho que ela trouxe... Eu passei pelo processo, né? Aprendi lá no MS-DOS... Aprendi com disquete. MS-DOS. Olha, agora... Conheci a primeira máquina, né? Que era enorme. Pô, se fosse a sessão nostalgia aqui, eu vou falar que eu fiz curso de datilografia que minha mãe me colocou quando era criança. Pois é. E a gente vendo... Gente, eu não vou nem... Ó, para os que não conhecem, eu não vou nem explicar, tá? A gente não entra no detalhe, Não, né? não vai, porque depois dessa... Mas é a evolução, né? Numa internet que era inacessível para uma internet que é totalmente acessível. E ela trouxe várias coisas boas, né? Acesso à informação, essa questão da rapidez da transmissão da informação, da divulgação e tudo mais. A gente está num excesso de velocidade absurda, né? Mas como tudo na vida, tem os dois lados, né? Então, a internet também trouxe muito fake news, trouxe muito a exposição da sua vida, trouxe muito as pessoas se achando no direito de dar a sua opinião sobre o que você deve ou não fazer, o que é certo ou errado, dita moda, cria moda, muda moda. Então, assim, tudo isso tem trago muito peso para a vida das pessoas. Então, tem muita gente que vive tenso, que vive preocupado, que vive infeliz. E tudo isso é o quê? Nada mais, nada menos que um prato cheio, né? Bem servido. Então a gente pode dizer que nós somos vítimas? Não, Por que a gente é atacado, né? Vítimas não é a palavra, né? Até porque tudo isso a gente permite que aconteça. Se eu permito que a opinião do outro influencie na minha forma de ser, sou eu que estou permitindo, né? O nosso livre-arbítrio está sempre presente. Ele está sempre aqui, ó, presente. Então, assim, a gente tem essa escolha. Mas aí é que tá. Né? O problema é que muitas pessoas não sabem como permite, né? Não sabem como isso é feito. Porque o plano né, da espiritualidade densa... Primeiro, eu acho que uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, né? Outro dia eu vi um comentário de uma moça falando assim, gente, mas esses espíritos não têm o que fazer, como é que pode... o plano espiritual permitir que esses espíritos estejam aqui? Cara, essa terra é de quem? Ela não é nossa, nem nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui, né? E se os espíritos estão aqui, como eles também têm o livre-arbítrio, porque as pessoas acham o quê? Que livre-arbítrio só tem quem está na Terra? Os espíritos também. Também tem, é uma máxima, né? Então, ele escolhe se ele quer evoluir, se ele quer seguir para o plano espiritual.
Mas o que prende, né? É uma simbiose, na verdade. O que prende a gente ao espírito e o espírito a gente? E aí eu tô falando dos malfazejos, né? Dos espíritos obsessores, dos sofredores, enfim. É a nossa forma de pensar. É a nossa forma de pensar, né? E vibrar. Porque a gente começa, isso é importante entender. Tudo começa na cabeça. Tudo. Desde o mínimo movimento do dedinho do seu pé até a sua vibração. Porque é aquilo que te faz bem ou que te faz mal, aquilo que te deixa alegre ou triste, aquilo que vai mexer com o seu emocional. Então tudo começa na cabeça. É como você interpreta a vida, é como você olha os percalços, como você olha as dificuldades. Tudo isso vai influenciar na sua vibração, na sua energia e, consequentemente, nos seus altos e baixos, aquele famoso efeito W, aonde você, às vezes, né, se permite a ter acesso. Então, já que tudo começa pelo né? pensamento, podemos dizer e afirmar que nem todos os pensamentos são nossos. Claro que isso não te dá o direito de achar que se você fizer alguma besteira, por exemplo, mas foi um pensamento implantado. Veja, a força do espiritual, né, de baixa densidade, porque eles estão no plano espiritual, né, dos sofredores e dos trevosos, ela é uma força realmente muito grande. E no decorrer desse podcast, eu vou entender por que eles conseguem fazer isso. Mas, por exemplo, coisa simples, assim. Eu não sou de beber, exemplo. Mas, de repente, eu começo a tomar um gole aqui, outro ali, outro aqui, outro ali. E acho que estou me divertindo. Então, ou seja, eu começo a ter pensamentos. E aí, eu sei que se confunde, Beth, porque tem coisa que você pensa assim, caramba, mas se eu estou pensando, o pensamento é meu. Aí vem aquela parte que a gente explicou no vídeo, no podcast que a gente fez sobre os obsessores. Eles usam da sutileza. Então, eles começam por aquilo que você tem. Então, por isso que é mais difícil identificar. Porque é muito natural você ouvir, né? Eu sou assim mesmo, sempre fui assim, né? Síndrome de Gabriela, né? Sim, eu sou ciumenta mesmo, então isso é normal, eu já sou ciumenta mesmo, né? Eu já sou esquentado mesmo, então esse meu nervoso, esse meu estresse é normal, eu sou assim. E, na verdade, existem dois casos aqui, tá? Que eu vou falar até com base em observações de casos, né, acompanhados aí. Existe o caso que você realmente é assim, mas numa oitava a menos, né? E com essa ação você fica uma oitava a mais, mas não percebe porque não está muito longe daquilo que você já faz. Então, de repente, o estresse em excesso, e aí o é onde problema vem a sutileza. Aí onde vem a sutileza. Faz sentido, né? Eu sou assim mesmo. Aí arrumei mais alguém, já passo por isso várias vezes. Até porque os espíritos são inteligentes. Se eu não sou ciumenta e de repente eu sei que eu tô aqui no disparate, você vai se observar, né? Eu vou me observar. Vou falar, nossa, que esquisito, né? Das duas, uma pessoa fez algum trabalho pra mim, ou sei lá o que acontece. O Gasparetto fala isso, né? Ele fez até uma entrevista, ele participou de uma entrevista que ele falava justamente isso. Eles são muito sutis, justamente para que você não perceba. Para quem não conhece, viu, gente? Que agora tem uma galera muito nova aí também nos seguindo. Gasparetto foi um médium muito importante na época, né? Dos seus anos 70, 80. Era um médium que fazia... Como que chama aquele que pinta? Pictografia? Pictografia? Não, eu não lembro agora. Não. Eu lembro, tem um mas nome, entre todas as mediunidades dele, ele ficou conhecido, né? Ele era filho da Zíbia Gasparetto. Então, assim, ele desencarnou aí, acho que tem mais ou menos uns 4, 5 anos, eu acho. Então, só para entender um pouquinho, né? A gente fala do Gasparetto, que foi um médium muito importante também, aí, né? Para nós, um psicólogo também, foi muito bom. Trouxe bastante coisa. E ele fala isso, né? Eles agem na sutileza justamente para você demorar para perceber ou, de repente, nem perceber. E aí, quando você vê, já está já totalmente tomado. E é muito natural. Então, você fica uma oitava a mais, mas como você já já estou de saco cheio, já passei por isso várias vezes, então já não estou aguentando mais. Então, é natural. É o seu, né? É claro que nada é uma coisa só. Pegando só o gancho aí, Beth, do que você está falando, é claro que, por exemplo, a gente deu o exemplo do ciumento. É óbvio que tem relacionamentos que provocam em você emoções, sentimentos que talvez você não tivesse isso com outras pessoas.
Então, então, tem pessoas que te despertam coisas, assim, complexas. Mas aí a gente não entraria nesse caso. A gente não, tá mas falando porque... de quem já é e é usado Concordo, isso, né, mas é que quando a gente falou do lance do ciumento, então tem gente que... Por que eu tô falando isso? Olha só que coisa. Porque às vezes a pessoa pode estar passando por um momento que ela não era e agora ela tá por conta de uma relação X. E ela pode achar que por conta disso ela está obsediada. Não que não esteja, mas pode acontecer. Então tem pessoas que te despertam. Por exemplo, você namora com 5 pessoas. Na sexta você começa a ter um ciúmes absurdo. Mas isso tudo depende muito do comportamento do outro, do que o outro te desperta. Então só pra gente ter um cuidado, pra gente não achar que tudo é obsessão. Mas estamos vivendo um momento realmente peculiar onde o ataque ele está absurdo. Muito maior. Falando agora desse caso das pessoas que já têm alguma coisa, que é o que é mais comum, e você não percebe pela sutileza daquilo que você já tem e que está só uma oitavinha a mais, é onde eles costumam agir justamente porque você não vai perceber, e quando for perceber, e se isso, né, provavelmente você já vai chegar num ponto onde você esteja num processo hard da situação. Agora, existem também, né, aquele segundo caso, onde a pessoa ela vai passar por esse processo naturalmente e... Gente, eu agora esqueci. Deu um branco. Fugiu. Mas assim, Beth, eu vou falando, você vai lembrando aí. O ponto é instabilidade emocional. Né? Essa oscilação que a gente tem em lidar com o outro. Primeiro, eu sempre falo o seguinte, que quando você está diante de uma pessoa, você está diante das suas emoções. Só que não também. Porque às vezes as pessoas hoje em dia estão mais o quê? Isoladas. Né? E quem disse que no isolamento você também não é obsediado? Muito mais até, né? Porque você fica depressivo, você fica ali numa baixa energia. São vários fatores, até sexualmente falando, o que você vê, aquela coisa de você estar sempre buscando o além da fronteira, buscando a própria masturbação também, depende de como você está fazendo isso, do que você pensa, isso também é um ataque ferrado espiritual, porque o espírito ele tá ali, ele tá, tem um termo, é como se ele estivesse vampirizando, né? Ele tá vivendo aquele momento com você, é maluco dizer isso, mas é assim que funciona. Então, as pessoas podem até falar assim, porra, mas não é assustador, não, cara, é sério. E a gente tem que aprender a realmente vigiar esse momento. Então, essa instabilidade emocional, ela vem através desses pensamentos, né? Do não sou bom bastante, tá vendo? Eu nasci mesmo pra morrer, eu não nasci pra ser feliz, as coisas não acontecem comigo. Eu tinha um amigo que ele foi num terreiro, inclusive, tomar um passe e tal. E o fato da entidade não falar nada pra ele que ele queria ouvir, ele saiu mal. Mal. Ele saiu extremamente mal do terreiro. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o momento desafiador que nós estamos vivendo. A nossa vida, ela está cada vez mais exposta à fragilidade. Por qualquer coisa a gente está desencarnando. Você viu até um rapaz agora conhecido aí, um dentista, bateu a cabeça na piscina da própria casa. Como ele fazia todo dia. Bateu a cabeça, traumatismo, morreu na hora. Então, assim, não tem mais. O fato de... Lógico, sempre teve, né? O pai matando o filho matando o pai, estupros, né? De crianças e tudo mais, enfim. Mas tudo agora está intensificando, principalmente depois da pandemia. Depois da pandemia, a gente teve homicídios, aumentaram o feminicídio, as pessoas começaram a beber muito mais. Então, assim, está havendo um colapso na humanidade. Não é só na natureza humana, né? No sentido... É uma soma isso. A gente está vivendo uma situação, já não lembro mais mesmo, realmente perdi a linha do raciocínio. Mas volta, vou ficar devendo aí, depois certeza que vai. Se vier eu falo, mas assim, a gente precisa entender que a gente está vivendo um momento desafiador em 2 pontos, né? A gente está vivendo um momento desafiador na Terra, energeticamente falando, pelo número de desencarne. A gente já tinha uma proporção muito grande
com médias de 3 a 4 espíritos desencarnados para cada um encarnado aqui para estar aqui provocando, mexendo, enfim, atrapalhando a nossa vida, né, de uma forma geral, falando a grosso modo. Hoje, esse número já nem dá para a gente calcular, porque muita gente desencarnou na pandemia sem ter consciência, sem querer, sem esperar. Tem tido várias situações, vários desastres naturais que muita gente está desencarnando. Então, tudo isso, todo esse número de espíritos aí estão aí somando, né? Claro que não é uma regra, tem muitos que acabam seguindo, né? Recebendo ajuda, tanto que a espiritualidade trabalhou muito, as entidades traziam muito isso para a gente durante a pandemia, que eles trabalhavam muito, que eles estavam mobilizando muitos irmãos evoluídos ali para trabalhar, para receber essas pessoas, para acolher, enfim. Mas tem muitos, né, que estão presos à Terra, que vão passar por um processo bem mais longo para conseguir entender e buscar ajuda, enfim. E com isso a gente tem essa primeira ponta, né, que é preocupante. Mas a gente também não pode esquecer da parte que cabe a gente. Nós também estamos vivendo num momento onde eu comecei a falar sobre a questão da internet, porque é uma das coisas que mais traz esse acesso ao julgamento, esse acesso à comparação, o outro é feliz, eu não sou, a grama do vizinho está mais verde que a minha. A era eu tenho razão, né? Eu sei do que eu tô falando. O querer ter razão, inclusive essa é uma das teorias aí de quem fala aí sobre alguns processos que a gente vai ter de limpeza espiritual, e fala muito sobre isso, né? O querer tá certo, né? Isso causa discussão, isso causa briga. Aquela famosa frase, né? Prefiro ter paz do que ter razão, ela nunca se fez tão necessária, porque essa coisa do querer tá certo traz discussão, traz as pessoas não conseguem difíceis. mais discutir, as pessoas não conseguem mais falar sobre opiniões divergentes, né? Tudo bem, eu não concordo com você em algumas coisas. Ok, mas e aí? A gente vai brigar até quando por isso? Então tem pessoas que deixam de se falar e traz para si uma carga energética absurda. E é onde os ataques espirituais já começam a tomar forma. Exato. Porque essa coisa do quero ter razão, você pode ver que é unânime. Sim. Né, gente? Parece que está vivendo o tempo das cavernas, parece que está tendo um retrocesso absurdo comportamental. É essa a nítida impressão, né, que dá, né? E as pessoas também têm, né, feito muitos retrocessos também comportamentais, né? Então, antes, as pessoas ainda se davam o trabalho de fingir, de disfarçar, de, né, socialmente ali atender o que é esperado. Depois da pandemia, eu não sei se vocês, aí eu vou até pedir para vocês comentarem aí nos comentários com a gente se vocês percebem isso, mas as pessoas estão muito pavio curto, egoístas, né? Não estão mais preocupadas com a questão social. Vou dar um exemplo, né? Antigamente você falava assim, eu vou fazer uma festa. A pessoa minimamente inventava uma desculpinha ainda que esfarrapada, não vou poder ir, tenho um compromisso, enfim, vou estudar, etc. E te desejava uma boa festa. Hoje em dia as pessoas nem te respondem, né? Nem se dá o trabalho de responder. Não dá nem o parabéns e nem também diz assim, olha, eu não vou conseguir ir e tal, não se dá um trabalho. É uma falta de olha, eu quando faço festa há anos, então não sei o que é isso, antes da pandemia mesmo. Porque eu sou daquelas que comemoro meu aniversário no meio da mata, fazendo trilha, né? Eu já sou diferente, né? Eu já gosto de juntar as pessoas. A Beth é a famosa frase do fervo. Eu gosto de juntar as pessoas e eu percebo isso. As pessoas, elas estão psicologicamente abaladas, elas estão psicologicamente afetadas. E isso é visível. Às vezes você vê uma discussão simples, um desentendimento simples, a pessoa se exalta, as pessoas não estão mais com paciência, elas reagem agressivamente. Então, assim, viver na Terra, né, não tá fácil. Viver com pessoas assim também não é fácil. Às vezes você trabalha com pessoas difíceis, às vezes você tem que lidar com pessoas difíceis em casa, às vezes, na própria família. E junta tudo isso, como é que você faz, né? Como é que o pobre caboclinho consegue sobreviver com a energia elevada? E é nessa vulnerabilidade de cada um de nós que os ataques já se intensificam. Né? Porque nós não somos vítimas. Então, só para a gente entender o seguinte, quando a gente se coloca vítima, principalmente nós, umbandistas, né? Eu vou colocar, acho que cada um que tem uma religião, vai. Cada um de nós que tem uma religião, que prega ali aquela filosofia no peito e que diz que age assim,
quando tá passando por um momento muito denso, muito delicado, e que tudo bem, tem momentos que parece que a porrada ela é uma atrás da outra mesmo. Então, você sabe o João Bobo? Você dá um soco no João Bobo, daqui a pouco ele volta, você dá outro, ele volta de novo. Então, tem momentos na vida que é exatamente isso mesmo. A gente vai passando tantas coisas, são tantas coisas, tantos desafios, que a gente acaba se irritando. Engraçado que a gente não para olhar o quanto as nossas entidades estão ali nos ajudando, nos intuindo, também da mesma forma que os trevosos, que os obsessores, enfim, que os ataques espirituais, vamos dizer assim. Da mesma forma que a gente sofre ataque, nós também temos as bênçãos, a ajuda, porque senão a gente não estava de pé, senão a gente não tinha aguentado, né? Como muita gente não aguenta. Também tem essa. Sim. Sem religião, não importa qual seja, que a gente não está defendendo a bandeira apenas da Umbanda, é muito mais difícil você sofrer determinadas situações, né? Sem a fé em algo maior, né? Numa espiritualidade, num Deus, seja ele qual nome a pessoa quiser dar, é mais difícil. Então, é natural que a gente tenha esses altos e baixos energéticos, não, né? Total. Mas é aí que a gente se revolta, às vezes, com aquilo que a gente segue. Que é isso que eu ia falar, assim, a gente se revolta, a gente fica pé da vida e nesse momento não custa nada um ataque espiritual do tipo, é isso aí, ó, religião que você tá, não adianta nada. Agora é a hora, né? Agora não adianta nada não. E se você não for a pessoa que vai ouvir, eles usam pessoas próximas a você. Olha só como é que é louco. E é importante a gente entender que esse conceito de vítima, ele é espiritual. Porque se a gente olhar de forma terrena, né, como as entidades falam, parafraseando aí a fala deles, se a gente usar aqui, dentro do conceito de terra, nós seríamos vítimas, né? Estamos aqui vivendo a nossa vida pacata, tentando ser feliz, tentando trabalhar, tentando viver, e vêm os espíritos, né, sem o que fazer, em outras palavras, para atrapalhar minha vida, para ficar fazendo coisa para me atrapalhar. Mas é assim, né? Mas falando espiritualmente, que aí essa é a parte da maturidade espiritual que a gente precisa, e a gente trabalha aqui nesses podcasts tentando ajudar vocês a desenvolver, porque é uma gradativa, a gente está crescendo juntos, nós estamos crescendo, vocês estão crescendo, é a gente entender que, na verdade, a gente também está dando acesso a eles. Eles só vão chegar, eles vão existir. Ah, por que tem gente que não passa por nada disso? Será? Será que a pessoa não passa? Será que, de repente, uma depressão que ela teve, não estou dizendo que toda depressão é causada por questões espirituais, mas existem aquelas que são. Será que ela não está passando por desafios? Será que ela não está tendo uma vida mais pesada do que ela poderia por causa disso? Aquilo que eu estava falando no começo. Só que eu acho que as pessoas não percebem, né, Beth? É isso que eu estou dizendo. Na vulnerabilidade e na dor, passa batido em alguns momentos. Então, às vezes é aquilo que a gente estava falando. Às vezes a pessoa acha que é natural, porque ela já é assim. Mas será que ela já é assim? Ou será que desde que ela se entende por gente, ela já estava sendo obsediada ou tendo interferências de espíritos? Sim, e aí ela já se conheceu, porque existe um nível... É verdade, ela já acha que é assim, né? Exato, ela nem sabe quem ela é. Às vezes existe um nível de obsessão que a pessoa ela já não consegue mais se diferenciar do obsessor. Tanto que o processo de desobsessão é um processo muito delicado. Porque a pessoa já não consegue saber mais quem é ela. E detalhe, não é feito só num passe, não. Ela já pensa tanto com a cabeça do obsessor, com os pensamentos do obsessor, com as ações do obsessor, que ela não consegue se identificar. Então, até esse processo da separação, né, do encaminhamento, da desobsessão já não é simples. Por quê? Porque envolve uma coisa que chegou num nível muito profundo. Então, é difícil você conseguir diferenciar, né? Mas o ataque espiritual, Beth, ele não se dá só por um obsessor, né? Não, ataque espiritual ele pode vir de várias formas. Energeticamente, espiritualmente. Isso vem em forma de fraquezas, em forma de desânimo, em forma de várias coisas. Em forma de fofoca. O mais comum é um espírito usando dos seus pensamentos, da sua energia para te atingir. Seja na saúde, seja no trabalho, seja no rendimento. E quando ele não consegue, eu sou uma médium, né, exemplar, estou sempre ali no meu terreirinho, fazendo minhas obrigações, cumprindo com meus preceitos, estou fazendo ali minha parte, estou ali bem alinhado com o meu mentor, com o meu protetor, com a minha protetora. E aí
ele não vai chegar em mim. Mas ele vai tentar chegar em você Em através de alguém outras que é próximo pessoas. de você, exatamente. Exatamente. Pra tentar te desestabilizar. Então, assim, o que vai ajudar você a perceber são 3 elementos importantes. Se conhecer, porque quando eu me conheço, eu consigo perceber essas diferenças. E também conhecer o meu entorno, parar para refletir sobre o meu entorno. De repente, uma pessoa que era muito minha amiga, que a gente conversava muito, que a gente tinha muita amizade, de repente a gente já não consegue se entender, a gente começa a discutir, a gente começa a se desentender. Pode ser algum evento que aconteceu, porque isso também não é impossível, e você realmente conheceu um lado da pessoa que você não admira tanto, ou uma coisa que realmente te magoou. Se a pessoa ativar a percepção, ela consegue perceber claramente que tem ali alguma coisa a mais. Mas pode ser que toda essa mudança seja ali as ações tentando chegar em você. Porque vai te chatear, vai te magoar, vai fazer você baixar a sua vibração, que é onde eles acessam, né? Quando eu falo da fofoca, é que, por exemplo, existem ambientes propícios, na verdade, todos os ambientes são. Mas eu não vou falar apenas de terreiro. Mas quando eu falo da fofoca, eu falo nas empresas. Pô, o lugar onde você trabalha. A gente perde muito tempo, queima muita energia lidando com insatisfações frequentes, coisas ruins de se lidar. Isso é um ponto. E, ok, porque são pessoas, são difíceis, então você dentro do ambiente de trabalho está lidando com egos e que não é diferente às vezes também na família. Então, fofocas entre familiares, né? Cunhado, irmão, irmã, um falando do outro. Isso tudo dá uma vazão absurda para os ataques espirituais. E, obviamente, também no terreiro. Por quê? Porque, cara, um terreiro é um ser de luz. Então, vamos lá. E não vou falar só de terreiro, viu, Beth? Isso aqui é para católica, é para evangélica, é para presbiteriana, messiânica, qualquer religião que abriu as portas para fazer o bem, vai ter ataques espirituais. Por quê? Porque ninguém quer. A galera... Imagina assim, ó, vamos pensar num mundo ideal, vai. Se todo mundo tivesse numa vibração mais perene, mais tranquila, mais de oração, mais num clima melhor, cara, não ia ter campo para essa galera que tá do lado espiritual vir aqui. Fazer tudo o que eles fazem. Entendeu? Mas aqui você encontra gente fazendo um trabalho de macumba para outras pessoas. Aí você vai numa casa espiritual para ser acolhido e encontra atrocidades, e isso não é só Umbanda, isso é todas as religiões. Sim. Você encontra dirigentes, líderes espirituais fazendo absurdos, ou seja, totalmente tomado numa escuridão absurda e fazendo com que as pessoas se caiam ainda mais, né? Fazendo com que as pessoas percam cada vez mais a fé em religião. Não acreditando mais em nada. Então, você tem uma máxima, um número de pessoas absurdamente perturbadas por conta de medo, de insegurança, de traições, de desengano. E quando a gente não tem a percepção ativada, o famoso feeling, a gente não percebe que está enredado no meio dessa situação toda. No meio dessa confusão, desse diz que me disse. Isso tanto dentro de uma empresa, que faz você ser demitida, faz a empresa não prosperar, faz todo mundo perder a saúde, que é o que está acontecendo agora. A mesma coisa entre familiares, não se pode conversar mais, as pessoas estão se desgastando. Você vê, a gente passou um Natal, acho que uns 3, 4 anos atrás em Paraty, o perfil das famílias vem mudando, né? O perfil das famílias as vem pessoas mudando. passavam todo mundo a família junto. Hoje unida. você vê uma porrada de casal, Às vezes é só o casal e ponto. No máximo os filhos. Então tem muitas coisas desconstruídas e até aí tudo bem. Se isso chama-se evolução, se ninguém mais é obrigado a ficar com ninguém, ok. Mas tá existindo. Isso tem que estar bem resolvido, né? Exatamente. Isso não tem que trazer de sofrimento. E esse é um dos pontos importantes que a espiritualidade sempre ensina a gente, né? As entidades trazem pra gente. A gente precisa viver uma leveza maior. A gente precisa ter um olhar para a vida com mais leveza, com mais maturidade, olhar com mais frieza, para a gente não sofrer e buscar a nossa felicidade. Só que as pessoas estão na contramão disso. Então, os desafios do dia a dia, do trabalho, dos medos, das inseguranças, dos traumas, das coisas que você às vezes nem sabe que existem aí dentro de você. É importante, né? Isso, hein? Coisas do espírito, né? Às vezes você traz alguma coisa que você não sabe nem de onde é, porque vem às vezes da sua alma, do seu espírito. E olha o que você falou, insegurança. Quem é inseguro normalmente não se impõe.
não se impõe na vida. E é por isso que você vê tantas pessoas dentro de tantos lugares, seja em empresa, seja no terreiro, seja no meio de um casamento, no meio de uma situação, infelizes porque não conseguem se impor. Não, e não só isso, né? E estão acabando com a própria vida, que aí você ainda baixa mais ainda a sua guarda, você se torna muito mais vulnerável, infeliz, cara. Isso pros E a ataques. pessoa insegura, ela é uma pessoa que tem medo, né? Nossa. E o medo e a insegurança Não são age, dois né? ingredientes Você não age, perfeitos você não age. No medo, para o você, ataque espiritual. no medo você não age, e é engraçado. Bom, nós somos animais, a diferença é que racionais. Então o animal, quando você tem medo dele, depende do animal, quando você tem muito medo dele, ele sente o seu medo. Então ele te ataca, né? Primeiro que você corre e tal, você tem aquela... Enfim. E os homens encarnados que estão ali, né, preocupados em fazer o mal, eles sentem a presa quando tem medo, quando tem insegurança. Aí quando ele sente que a pessoa tem medo e insegurança, aí é que ele vai pra cima. Aí começa a colocar palavras de medo, aí potencializa aquilo que a pessoa... Aí a pessoa fala, tá vendo? Eu não consigo fazer, não consigo agir, não consigo... Cara, e você vê uma máxima de pessoas, assim, infelizes por uma série de razões. E a maioria que não consegue se impor. Não tem postura com a própria vida, na vida. Tá entendendo? Quanto isso é grave? E o quanto os ataques espirituais se sobrepõem a isso, fazendo com que a pessoa fique cada vez mais enterrada na infelicidade, na tristeza, na frustração, na angústia. É triste, Beth. É muito triste. E, infelizmente, é o que eu falo, a gente vira um prato cheio para esses ataques espirituais que afetam a nossa vida, a nossa saúde, o nosso equilíbrio emocional, nosso equilíbrio psicológico e as nossas relações. E, às vezes, isso que é o mais importante, às vezes de forma irreversível. Porque, por mais que você tenha esse conhecimento posteriormente, eu fui obsediada, eu estava sob ação de espíritos, né, trevosos, espíritos ruins, espíritos que, né, queriam o meu mal. As pessoas que ouviram palavras, que viram você ali fora de si, que passaram por situações que você, de repente, proporcionou naquele estágio de obsediado e enfim, né, de influenciado, viveu aquilo, né? É um vaso quebrado que, por mais que você remende, não vai. Então, assim, isso afeta a sua vida, às vezes, de forma irreversível, né? Tendo que você recomeçar de novo, perdendo, às vezes, uma relação, perdendo, às vezes, alguém importante. A saúde. A saúde você ainda, dependendo da situação, ainda recupera. Então, mas se você tiver sobre ataques espirituais, até isso eles influenciam. Por exemplo, você não pode comer uma determinada coisa que isso te faz mal, mas isso cada vez mais te dá vontade. E, às vezes, não é só uma questão psicológica. Nem sempre é só uma questão psicológica, né? Nem sempre é uma questão de você trazer prazer para o corpo físico em determinados alimentos. É que nós acabamos desenvolvendo, não sei se você concorda com isso, mas a gente acaba desenvolvendo um poder autodestrutivo. O ser humano, ele é autodestrutivo, né? Ele às vezes, do mais simples, que é o fato de você ter um desejo de fazer uma coisa e sufocar ele porque o outro não vai aprovar. Você já está porque o outro vai falar, se ferindo, né? já está se ferindo, já está se machucando, já está se magoando, já está se mutilando. Até o mais grave, que é você beber uma bebida alcoólica que vai acabar com o seu rim, você fumar um cigarro que vai acabar com o seu pulmão. Excesso né? aí vem a bebida, o sexo que eu falei, né? Que aí você é desmedido. Você se relacionar com uma pessoa tóxica que de repente vai fazer mal para você, pro seu psicológico. E é uma coisa que você fala que eu acho muito legal, que quando você encontra pessoas que traem, que tem duas famílias ali, ela impacta a vida de tantas outras pessoas. Sim, dos filhos, dos amigos, dos parentes que torceram pela relação. Da família como um todo, né? E tem casos até que não acaba bem. Sim, então assim, é muito delicado. Viver na Terra não é fácil, né? Isso é uma coisa que a gente repete muito aqui, mas também não é impossível, né? O que a gente precisa é realmente ter um autoconhecimento e perceber. Perceber, quando a gente fala do vigiar, né? As pessoas têm muita mania de achar assim, eu tenho que vigiar o outro. Não, você tem que vigiar você mesmo. Mas claro, né? Se você tá bem e tá tudo bem, e as coisas estão estranhas, também tem que vigiar o seu entorno, porque são formas de ação. A gente precisa entender como eles agem para poder se defender. Beth, você prestou atenção
Vamos lá. Eu não vou me julgar uma pessoa politizada, mas eu busco conhecer minimamente para entender um pouco. Porque eu penso assim, se a gente aqui não trabalhar pela gente, não vai ser o governo que vai vir te trazer nada. Então, é você que tem que fazer. Então, eu nunca discuti política, porque, primeiro, que as pessoas não têm mais nem saúde mais para fazer isso aí. Mas, olha só, quando eu falo da política, é porque a política ela é um palco extremamente maravilhoso para os ataques espirituais começarem a acontecer. Nossa, nem fala, né? Meu, é um palco com cereja no bolo. E percebe que se você for pegar outros países, como a gente teve a guerra na Ucrânia, a gente teve no mesmo momento que a gente teve uma situação densa aqui no Brasil, a gente também teve nos Estados Unidos. Então, percebe que o planeta, né, ele vem passando por crises absurdas. Agora, a gente teve um problema na Líbia. Meu, eu vou ser sincera. Eu chorei com aquela cena. Não teve como, assim, você não se compadecer. Você vê criança, você vê casa, você vê animais, tudo assim, em segundos. Mais de 5.000 pessoas morrendo em milésimos de segundos. A mesma coisa que, né, em Marrocos, que teve não, foi ali, foi uma chuva também. Terremoto. Foi terremoto. E agora, os nossos irmãos aqui do Sul, né? Olha que situação nós estamos vivendo no Sul. Então, cara, você tem que se manter minimamente em vibração para elevar, ajudar esses espíritos, porque e tudo isso morre com raiva, morre com ódio, morre no momento que estava. Muitas pessoas não entendem que morreram, estão transitando na Terra, e fora tudo isso que está acontecendo. Então, não tem como a gente, principalmente nós que temos ali uma religião. Eu não vou falar somente da Umbanda, mas sim, principalmente os umbandistas, porque o canal é de Umbanda. Mas para qualquer pessoa que tem aí a sua religião, já está mais do que na hora da gente começar a realmente orar e vigiar. Nunca foi tão importante. No sentido figurado da palavra. No sentido figurado da coisa. E assim, uma coisa importante que pouca gente fala e pouca gente sabe. Nós emitimos vibrações. Tudo que a gente faz emite vibração. Assim como o nosso corpo emite calor, e se você estiver numa sala fechada com várias pessoas, esse calor de um corpo e de outro, né, de todos ali, vão influenciar no calor da sala inteira. Assim como tem pessoas que no frio se juntam com outra para que o calor de um, né, cubra o calor do outro, né, traga calor para o outro, a gente também tem uma vibração que se une, né? Ela se junta com outras vibrações semelhantes e cria uma espécie de nuvem energética. E hoje a gente tem muito mais, e isso pro bem e pro mal, né? Então, quando eu estou amando, quando eu tenho carinho por alguém, quando eu tenho aquele amor puro e verdadeiro por alguma pessoa, por um amigo, por um relacionamento, enfim, eu estou emanando para o universo, para a nuvem de amor, para a nuvem de sentimentos bons, de energias boas, o meu quinhão ali que vai junto e vai se tornando uma nuvem cada vez maior. Você joga um pouquinho de ocitocina. Mais ou menos isso. Um hormônio, né? Você vai jogando um pouquinho de ocitocina, que é o hormônio do amor. Assim. Mais ou menos isso. E no caso da energia da raiva, do medo, da insegurança, da preocupação, dos gaps, de tudo que a gente também tem de negativo, também emite uma onda para o que vai juntar como uma espécie de nuvem com outras ondas para o universo. E assim, a gente tem um número muito grande, maior, infelizmente, de pessoas que vibram coisas ruins, e essas coisas ruins às vezes são, entre aspas, consideradas inofensivas. Meu medo, minha insegurança, meu trauma de infância, minha baixa estima, né? Tudo isso vai produzindo elementos que vão ajudando essa nuvem energética. A competição, né? Do querer ser melhor do que o outro é melhor do que você. Por que as coisas acontecem na vida do irmão não acontecem na sua? Então, tudo isso é uma porta aberta, não é fresta, né? E aí, com isso, o que acontece? A gente contribui com uma energia que também vai voltar para a gente.
vai favorecer esses espíritos, esses irmãos que não encontraram ainda seu caminho. E para a gente também dificulta muito mais. Quando a gente fala que o ambiente está denso, é isso, é essa vibração. E nos tempos atuais, né, na nossa atual sociedade moderna, o que mais nós temos são pessoas assim, né? Com depressão, com ansiedade, com preocupação, com problemas na relação dos trabalhos, as famílias que estão também, né? Aquele conceito de que você tem que respeitar porque é família, que você tem que conviver porque é do sangue, também está mudando. E muita gente está descobrindo aí que sofreu muito por alguém da família, por algum membro da família, e isso está fazendo as pessoas se distanciarem. Então, essa soma de várias coisas dificulta muito o nosso autocuidado. E fica muito... Você sabe que um outro sentimento também que arrasa com a nossa vida espiritual, energética, a culpa. Sim, sem dúvida nenhuma. A culpa, e assim... E o vitimismo também, né? A culpa e o vitimismo. A culpa Todo mundo é culpado, forte. O outro é errado, o outro fez, o outro errou. Eu vi a culpa é do outro. Cara, a gente não tá amando o Bad. Acho que esse é o ponto. Tá muito frágil. Tá faltando mais amor no mundo. Não, e tá faltando pra nós mesmos, né? A gente se amar. E também pro com o outro. É um exemplo, né, que eu acho que... E cuidado com o amor, viu? É um amor, não é um amor... esse amor universal, né? Não é um amor em excesso que vira uma vaidade, eu sou o melhor, eu sou a última bolacha, né, do pacote, que também não... É o equilíbrio, né? Então, assim, a ciência tá aí para dar os nomes aos bois, né? Então, não vamos ser narcisistas. Mas a gente recentemente assistiu um pedaço, um trecho aí do documentário da Xuxa, né? Falando sobre um pouco da trajetória da vida dela. E um ponto me chamou bastante atenção. Ela fala bastante sentida que ela tem uma irmã, que elas sempre se deram muito bem e tal, né? Enfim, brigaram por política, porque uma defendia um candidato, outra defendia um outro. E elas brigaram, né? Chegaram no nível, assim, de se desentenderem. Tipo, tá, então não vou mais falar com você. Então você fica aí com o seu candidato, eu fico com o meu. E ela desencarnou. Nessa vibração, né? Nessa vibração de raiva, de angústia, de bronca. E quem fica? A culpa. Né? São sentimentos que não ajudam. Agora, lógico, gente, tô dando um exemplo aqui de uma pessoa icônica aí, né? Quanto a artista. Mas com quantas Xuxas não tiveram por aí? Sim. Quantas pessoas não brigaram? Gente, da minha família mesmo, né? Eu venho de uma família politizada. Minha família, eu tenho uma parte da minha família totalmente politizada. E assim, é triste, porque as pessoas elas estão perdendo a noção. Tudo isso que a gente está brigando aqui na Terra é aqui, daqui. Os cenários, os palcos, eles existem para que a gente evolua, para que a gente trabalhe as nossas emoções, trabalhe esse nosso, como você falou, né, o nosso gap, a nossa lacuna, a nossa sombra. E a sombra, ela existe para poder nos conhecermos mais, para que a gente realmente consiga entender assim, cara, peraí, aqui já tem um exagero, aqui já tem uma escassez, ou aqui tem um excesso. Então, eu acho que é esse o ponto para a gente poder começar a entender sobre isso. Agora, aí fica a pergunta, né? Se existe ataques espirituais, cara, se a gente ficar aqui, a gente numera milhares. Existe e todo mundo está sujeito. E eu vou te dizer ainda um último ponto aqui, que é importante. Por incrível que pareça, a habilidade que esses ataques espirituais, né, os espíritos, né, dessas regiões mais densas, elas têm um poder tão grande que ela te faz ver uma coisa que não é. Ela te faz pensar numa coisa que não é seu. E ela embute isso. E por que nós não somos vítimas? Você vai falar assim, porra, mas você tá vendo? Então, se eles fazem tudo isso com a gente, então nós somos vítimas, sim. Então, na verdade, nós somos vítimas de nós mesmos. Por quê? Porque a gente acredita em todo mundo o tempo todo. Porque a gente supervaloriza as pessoas e não nos valoriza. Porque a gente quer ser melhor do que o outro, quando na verdade... Porque eu costumo dizer o seguinte, fiz uma palestra uma vez, que eu disse assim, bom, a partir do momento que você admirar uma pessoa, que você querer ser igual a ela, você está matando um pouquinho sua essência por dia. Você não tem que ser ninguém. Você tem que ser você. Né? Então, quando você quer ser uma pessoa, você mata a sua essência por dia. Nesse momento, cadê você? Cadê o seu DNA? Cadê o seu código de barras ali no mundo? Para deixar o seu legado. Então, você não tem que ser igual a ninguém.
né? Você tem que ser você. Então, a partir do momento que a gente se coloca tão para baixo, tão diminuído, tão, né, que a gente ou que a gente se acha que é o contrário, né? Que aí vem o contrário. Que a gente se acha tão, né, o mais pica das galáxias, aí já mata tudo. Porque o interessante é caminho do meio. Eu não sou ninguém, quem somos nós, né? Eu costumo dizer que eu sou uma meia formiga. E nós não somos inocentes, né? Nós não somos vítimas por alguns motivos, não é só um, não. Nós não somos vítimas porque nós permitimos que esse acesso fosse concedido com a nossa baixa vibratória. Seja, mas hoje a gente ouve muito isso, né? Não, mas eu tenho o direito de ficar com raiva. Não, mas eu tenho o direito de estar baixa, tenho direito de estar assim. As coisas estão tudo ruim, tudo dá errado. Agora tá na era de que a gente não pode nada, não pode ficar com raiva, não pode... Mas ninguém diz que não é que não pode, né? Minha vida tá difícil, eu tô segurando muito, eu tenho o direito de estar assim, na minha baixa, tá tudo certo. É normal, né? Só que assim, você tá assumindo a consequência disso, né? E quando você não tem conhecimento, ainda menos mal, porque vamos dizer, né? Você não sabe como lidar e etc. Quando você tem conhecimento, isso é até uma fala do pai José, meu preto velho, quando você tem conhecimento, acabou a inocência e chegou a responsabilidade. Então, você tem a responsabilidade de ficar o mínimo possível, porque você sabe que isso não é o correto, que isso não vai te fazer bem, que isso não vai te ajudar. Então, isso acontece muito com o médium, né? Você sabe, o médium vai passar por isso. A gente fala muito isso, né? Até nas formações. Não é porque você é médium que você tá blindado e que nada mais vai acontecer com você. Essa coisa de corpo fechado aí, galera, isso aí não existe, né? Pelo amor de Deus. Né? Mas assim, quando você tem o conhecimento, você sabe como lidar, você fica menos tempo na baixa. E esse é o diferencial. Não, você percebe muito rápido, né? É nítido você começar a perceber os pensamentos implantados, coisa que realmente não seria você. Sim, e aí o seu corpo muda, né? Se você estiver equilibrado, até exato, o seu corpo... Exato. Sabe quando você sente aquele arrepio, que arrepia o corpo todo? Sabe quando você sente um embrulho no estômago, aquela sensação esquisita? Sabe quando você sente como se passasse um ventinho na sua nuca? Você sente. Então, mas o ponto é que assim, bem, né? Eu achei muito legal essa sua colocação, mas ela é delicada ao mesmo tempo. Porque se você, por exemplo, para nós que tem uma vida um pouco mais tranquila, né, consegue perceber isso muito rápido. Agora, a maioria das pessoas, elas estão na mesma velocidade que ao passo da humanidade, né? Tá muito loucura, tá muito louco. Então, o trabalho é um absurdo, cobra. As famílias também têm uma autocobrança, a pessoa tem a sua própria autocobrança, né? Existem também algumas partes, né? Alguns cunhos espirituais que também cobram demais. Então, às vezes a pessoa ela tá num turbilhão tão grande, num desequilíbrio tão grande que ela não consegue perceber. Que aí ela fala assim, cara, então isso é normal. Então, o arrepio, o estômago, coisas que passam batido. Não, foi então, o que eu disse, ela não né? consegue ela tem que perceber. Estar equilibrada para perceber, senão ela não vai perceber. Ou minimamente equilibrado, assim, mais um pouquinho harmônico ali possível, né? Pra você poder entender. Porque assim, é igual quando eu falo de todo o corpo mediúnico. Né, para todas as pessoas que trabalham com o corpo mediúnico, que faz o bem para as pessoas que têm essa intenção de ajudar, de estender a mão, de acolher, de amar, assim como não só a Umbanda, assim como, né, as religiões que se propõem a. Né, então, estou falando aqui apenas de religiões que se propõem a. Tem que vigiar, tem que dobrar os cuidados, porque você vai ter problemas, você vai enxergar problemas muitas vezes onde não tem. Vai ser criado um problema, né? Ali. Não estou dizendo que não tenha um problema. Não, tem lugares que, de fato, enfim, né, não era nem para estar aberto, mas enfim. Mas, assim, o que eu estou dizendo é assim, cara... Como assim? Não entendi essa parte. Não, porque tem lugares que são abertos, que fazem tantas coisas ruins que não era nem para estar aberto, mas eles existem e está tudo bem, né? O que eu quero dizer é, salvos os lugares que faz o bem, que acolhe, que ajuda, as pessoas precisam se proteger. E não ficar só a entidade. Não, a entidade falou que tá tudo bem. Cara, tá tudo bem. Mas você precisa fazer a sua parte. Porque cada vez que a gente ajuda estendendo a mão para alguém, e isso não é só em religião. O fato de você ajudar alguém, você já é mal olhado por esses ataques. Tipo, você tá querendo levar aquele ser pra estrelinha de luz? Não, mas eu não quero ela na estrelinha de luz. Por que ela vai pra estrelinha de luz? Eu quero ela ali, bebendo, se drogando, falando mal das pessoas, eu quero ela fora de um terreiro, eu quero ela fora de uma religião, eu quero mais ela no mundo mesmo, porque eu preciso dessa energia para respirar.
É absurdo, mas é verdade. Então não dá mais pra gente fingir que esse tipo de coisa não existe. E assim, a inocência ela não vai existir porque se você deixou a sua energia baixar, você tá, vou usar aqui esse termo, tá, gente? Mas com muito cuidado, só apenas para ilustrar, né? Se você não cuidou da sua energia, você é culpado. Se você se permitiu... O responsável não é melhor, não? Como eu falei, é só ilustrando, né? Porque não tem culpa, né? Não tem... É uma responsabilidade, né? De certa forma. É uma fala do pai Joaquim do Preto Velho da Pátria. Não tem certo nem errado, tem consequências. Então, assim... Mas estou usando esse termo só para poder dizer que não existe a inocência. Se eu tô... existem muitas coisas que a gente vivencia, até desafiadoras, que foi a gente mesmo que escolheu antes de encarnar para desenvolver determinadas habilidades ou para passar por determinadas provações. Nesse caso, a gente também não é inocente, porque a culpa do que a gente está vivendo foi nossa, da nossa escolha. Existem também... Aí, porque nada é uma coisa só, como a gente repete muito aqui, existem também as situações onde você causa o problema. Ele não existe, mas você causa o problema. Você tem um trauma psicológico, tem um trauma com a sua mãe, tem um trauma com a sua família, e aí você... E através dos próprios comportamentos você acaba... E você joga no outro, coisa que não existe, interpreta tudo errado. Você está arrumando um problema para sua vida, ele não existe, você criou. Então, assim, a culpa é de quem? É sua. Então, assim, não existe inocência, né? Então, a gente, de alguma forma, seja porque a gente escolheu viver isso porque a gente passou, seja porque a gente baixou a nossa vibração, seja porque a gente está caçando um problema onde não existe e está trazendo esse problema para nossa vida porque a gente quer, está se relacionando com alguém que vai ser um problema porque você está com uma vaidade, você está com entrou num emprego que você já sabia que não ia dar certo e quis entrar. Então, às vezes, a gente procura o nosso problema. E aí a gente baixa a nossa vibração, baixa a nossa energia, damos acesso, e a culpa é de quem? E fora... aqueles irmãos, né, que aí entra já mesmo na categoria de obsessão, porque a gente não está falando só de obsessores, aqui a gente está falando de ataques espirituais no geral. Existem aqueles casos em que você, em outras vidas, também foi o algoz de muita gente. Podemos também ser aqueles que atacamos a Terra, de certa forma, espiritualmente, porque não, ninguém está livre disso, não. E quando você foi esse algoz, você trouxe um monte de gente agora que quer se vingar de você, esperando ali, literalmente, como diz o pai Joaquim, a brechinha, para poder querer cobrar ali na mesma moeda. Então, você também não é vítima. Então, quando a gente fala de vítima, né, o vitimismo ele é um sentimento que também contribui para a sua baixa espiritual e te atrapalha. A gente tem que entender que, de alguma forma, a gente é irresponsável. A gente é responsável. E você sabe que uma vez o Caveira me disse que tem uma parte aí do vitimismo que ele acaba sendo uma vaidade, do tipo... Quando ele falou, na verdade, eu não entendi muito bem, não. Eu falei, não entendi, né? Perguntando pra ele. E tem todo sentido quando ele fala o seguinte, vítima é assim. Não, por que comigo isso tem que acontecer? Não, justamente comigo? Imagina, eu não mereço isso. Né? Então, é de uma certa forma uma vaidade de você achar que você não merece viver coisas que muitas vezes você procura para si. E uma vez que a Terra é o que é. Né? A gente veio aqui para aprender, para poder realmente se conhecer, fazer por nós. Mas é que a gente não tem esse termômetro. Agora, como a gente está chegando nesse finalzinho, o ponto é assim, tem condições a gente minimizar os impactos? Tem. Então, tem alguns nortes aí, algumas dicas que a gente vai dar que vai ajudar bastante. Agora, antes, Beth, teve uma pessoa no Instagram que fez a seguinte pergunta. Inclusive, gente, a gente tá com novidades aí, a gente vai fazer em breve, vamos fazer uma live. Em breve a gente vai fazer gravado aí, a gente tá só montando aqui o espacinho pra gente poder fazer uma coisa bem legal. Tem gente que fala, por que vocês não aparecem e tal? Mas muitas vezes é questão logística mesmo, enfim, mas vai chegar esse momento, né? Mas assim, tem uma pessoa que perguntou no Instagram o seguinte, eu vou nas giras e algumas vezes eu saio bem, mas tenho dor de cabeça, já aconteceu de eu não dormir direito, enfim, mas enquanto ali tá acontecendo as coisas na gira, tá tudo bem. Será que o lugar é ruim? Então, não, é porque, mais uma vez, cara, imagina, você tá lá na balada, tá sem fazer nada, tá pensando besterol. De repente você começa a ir para um lugar para tomar passe. De repente você começa a ir para um lugar que tem a probabilidade, a possibilidade de te dar mais um norte, de te dar consciência, de te dar luz, de tirar
um pouco dessa carga energética negativa de você para você poder ser mais leve. E com isso, esses espíritos que sugam essas energias, eles vão se afastando conforme os passes, conforme você está ali fazendo um tratamento espiritual. E é óbvio que eles não querem. É óbvio. E o que fazer? Desistir? Não. Esse é o momento em que a gente vai dar as dicas aqui no sentido de, primeira coisa. E aí, o que eu vou falar agora Antes é assim... de você dar a dica, deixa eu só complementar uma coisa que você falou aí. Isso é muito comum. Tem pessoas que vai no terreiro a primeira vez e às vezes não voltam tão bem. E acaba não voltando para o terreiro. Isso é errado. Errado no sentido claro, né? Você tem o livre-arbítrio, você faz o que você quiser da sua vida, né? A escolha é sua, até inclusive as consequências dela. Mas é importante você entender que se você está, por exemplo, sendo obsediado, não vai ser com um passe que a entidade vai conseguir, né, te desobsediar. Imagina se fosse fácil assim. Quando você está no terreiro, que é isso que vocês precisam observar. Dentro do espaço do terreiro, dentro dos limites internos do terreiro, a energia é boa? Você se sente bem? Porque às vezes isso é muito comum acontecer. A gente já viu casos assim. Até na nossa casa. A pessoa tá bem, sente bem na gira, tá tudo bem. Da porta para fora, ai, me deu uma dor de cabeça, me deu alguma coisa. É porque ela já tá passando por um processo, de repente, de obsessão. E quando ela entra na casa, o obsessor não consegue acompanhá-la, fica do lado de fora. E quando ela volta, ela tá bem, mas... ainda está acessível, porque esse processo de proteção, esse processo de equilíbrio, ele vai acontecendo gradativamente. E tem todo sentido, porque nesse momento os ataques começam assim, né? Ai, você foi lá, não deu nada, viu? Você foi lá e não adiantou nada. E a pessoa, ela recebe aquela vibração, aí ela já começa a pensar, caramba, mas será que o lugar é bom? Putz, porque eu fui lá, era pra sair bem. A gente mesmo fala no terreiro, né? Que as pessoas que entram, elas têm que sair muito melhores. Então, assim, para vocês que vão no terreiro, que tomam passe, sempre falem com o dirigente, não saiam. É que nesse caso, as pessoas elas foram depois, né? Mas já aconteceu o caso da pessoa vir falar. Então tem uma série de fatores, né? Que a gente precisa analisar. Mas conversa com o dirigente, não sai sem falar, não fica só apenas conversando com outro médium, conversa diretamente com o dirigente, fala com ele, olha... tá acontecendo isso, eu saí, não tô legal. Ou até mesmo o próprio médium que ouve, conversa lá, vai até o dirigente, fala com ele. E nada é uma coisa só, né? Nada é uma coisa só. Às vezes a pessoa passa mal na gira porque comeu uma coxinha estragada lá ou não jantou. No bar do seu Zé. Não quis perder o tatatutum. E aí passou mal, né? Porque ela tá com algum egum, né? Que ela pegou alguma descarga, simplesmente porque ela realmente comeu alguma coisa que fez mal para ela. A mesma coisa acontece, às vezes a pessoa sai da casa, mas de repente tá com uma sinusite atacada, tá com alguma outra questão, pode ser também. Mas é que quando acontece logo na sequência, é bom observar, né? Essa fala de procurar o dirigente é justamente para poder avaliar isso. E isso é muito comum. E é importante entender... E também tem gente que tem medo, né? Você começa a sentir uma energia tão diferente que você entra meio que num... Cara, o que é isso? Ao invés de você aproveitar aquele momento, você fica numa briga interna, né? Mas é bom. Nossa, mas o que tá acontecendo? Então, primeiro, deu dor de cabeça, ok. Mas durante a gira, foi bom? Esse período foi bom? Foi. Então... Aí é uma questão... O problema não é a casa. O problema não tá na casa. E tem que persistir, porque aí esse processo de... se alguém quiser comentar aqui também é bem legal, porque eu já peguei vários depoimentos naturais, assim, das pessoas comentarem. Eu comecei assim, agora eu tô assado, e sempre com melhoras, né? E é muito comum... Isso é legal, não dormia, passa a dormir, isso é muito bacana, né? Quando você vê o trabalho das E é um processo entidades. gradativo. A pessoa precisa insistir. Se ela tiver obsediado, o obsessor vai fazer de tudo para ela não ir, vai chegar uma visita na casa, e também... vai furar o pneu na hora de sair. É verdade, é verdade. Vai dar uma dor de barriga, vai dar uma indisposição. Quase não cheguei, tem muita gente que fala isso, né? É muito comum, por quê? Porque eles não querem que você se equilibre para você parar de ser acesso para eles. Né? E também pessoas que frequentam casas, né? Ou até mesmo nossos irmãos aí, dirigentes também, é legal sempre conscientizar, porque é tanta coisa dentro de uma casa pra gente resolver. Mas é legal sempre estar conscientizando os filhos, né, os médiums, para que relembrar isso de vez em quando é importante, é bom, porque é muita coisa que acontece no mesmo momento ali, então a gente tem que ficar realmente bem antenado. Agora, vamos lá. Bom, primeiro, eu vou falar de um banho simples, mas assim, ele é tão simples, mas ele é extremamente eficaz, que é um banho de manjericão. Mas vamos lá, meus irmãos.
Se você frequenta uma casa e se você já faz ali o seu banho porque a casa pediu ou porque você vai fazer ali o assentamento, o banho uma vez por semana, pelo amor de Deus, converse com o seu dirigente, não vá fazer um banho que a gente está falando aqui. Isso é para as pessoas que de repente estão sem casa, ou é um consulente que gosta da Umbanda, que tá aí caçando os conteúdos para poder aprender mais. Sabe, uma vez por semana, quando sentir que a energia está um pouco mais densa, um banhozinho de manjericão, do pescoço para baixo, uma erva maravilhosa, né? Muito boa, ela energiza, ela também limpa, isso é muito bom. E nunca deixem de rezar, prece, oração. Ah, mas que oração que eu faço? Cara, tem um Pai Nosso, se você não lembrar de nenhum, um Pai Nosso é fortíssimo, é um dos mais aí poderosos que tem. Cara, uma reza. Meu Pai, me proteja, me ilumina. Quero pedir para os pretos velhos, peça também, o Pai Joaquim, Pai José, o que você lembrar, o que você sentir, ou só a linha de preto velho, me proteja, me dá sabedoria, me dá discernimento, tira de mim aquilo que não me pertence, maus pensamentos, maus comportamentos, que eu possa aqui me cobrir de luz, força e proteção para segurar aí a onda de mais uma semana, que me dê realmente a abertura do terceiro olho, para que eu enxergue realmente aquilo que de repente eu possa me prejudicar se eu não ver. Cara, uma oração não precisa ser bonita, não precisa ser linda, ela precisa ser de coração. Um pedido, ponto, e acabou, né, Beth? E aí, e o autoconhecimento, gente? O autoconhecimento, ele é a chave de tudo. Nós não estamos aqui para controlar ninguém. A gente está aqui para se conhecer e ter minimamente aí um pulso firme com a gente mesmo. Então, hoje a gente passou um pouco aí, Beth, do céu. Nossa, meu Deus, a gente está cada vez pior no tempo, né? Não dá. Mas eu acho que foi importante, são conteúdos importantes. Isso serve para os nossos amigos, irmãos aí, dirigentes também, médiums, quem é só frequentador ou quem só gosta, qualquer pessoa precisa aprender mais e mais a se cuidar. E é isso. Então, não se esqueça o que a gente tem lá, para quem não tá aqui de paraquedas, não conhece a gente. Nós temos o Instagram, né, da nossa casa, @templojubi-romper. Exato. E em breve aí a gente vai estar com mais novidades, tem bastante coisa boa para fazer, para falar. Então tem muita coisa aqui. Então vem com a gente, faça os comentários, a gente gosta bastante, nos ajuda muito até para entender. Compartilhe com seus grupos aí de terreiro. Tem gente que usa o nosso podcast para o grupo de estudos, é bacana, é legal. Façam-nos perguntas, deem-nos aqui sugestões de conteúdo e tamo junto aí nessa jornada espiritual linda da nossa linda Umbanda. Certo, Beth? É isso aí. Então, axé. Axé para todos vocês.